Hashtag correspondente médico, participe com a gente aqui da nossa conversa, que eu já posso compartilhar a sua dúvida com o doutor Fernando Gomes. Tudo bem, doutor? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Vamos trabalhar. Vamos em frente, então. Você já teve Covid-19? E você esteve assintomático? De repente você fez um exame e nem sabia que pegou a doença porque não sentiu qualquer sintoma? Então, veja só, o governador de São Paulo, João Dória, confirmou que testou positivo para o novo coronavírus. Ele está justamente assintomático, mas, como testou positivo, vai cumprir isolamento em casa, como determina o protocolo. Passados quase 6 meses desde o primeiro caso, é esperado que as pessoas pensem que o pior já passou. Então, doutor, tem aquela impressão de que, bom, já foram aí quase 6 meses, o pior já passou, já faz tanto tempo. Só que, na verdade, não, porque a doença ainda existe, ainda não temos uma vacina, a própria ciência ainda está caminhando ali na tentativa de compreender melhor a respeito da Covid-19. E aí eu te pergunto, ser assintomático, o que significa? Significa que você não tem sintomas, ou podemos até colocar um outro nome, oligossintomático, pacientes que têm pequenos sintomas que são realmente quase que desprezíveis, mas eles existem, e tem uma não gravidade do quadro. Então, a maioria das pessoas acaba sendo quase 80%, 85%, isso é muito bom. Porém, na verdade, essas pessoas, apesar de não sofrerem, não padecerem no próprio corpo com os problemas, elas podem passar a doença para outra pessoa, infectar outra pessoa que não tem a mesma sorte e tem uma manifestação mais grave, mais severa. Sem nem saber, ou seja, a pessoa pode infectar a outra sem nem saber que ela mesma estava com a doença. Exato, e aí entra justamente a questão da utilização da máscara e de todo o protocolo de higiene que a gente percebe por aqui. Porque como acontece a transmissão do coronavírus? Parece que a gente está chovendo no molhado e falando mesmo, mas é muito importante que todos saibam, porque com isso a gente consegue bloquear a velocidade dessa transmissão e com isso ter o sistema de saúde apto para tratar todas as pessoas. Então, o aperto de mão, ele pode passar, uma vez que se a pessoa tossiu ou teve contato com gotículas de saliva na mão e tocou na outra pessoa, acaba existindo uma possibilidade da outra tocar a mão nos olhos, no nariz ou na boca e viabilizar a passagem do vírus. O espirro, o catarro, gotículas de saliva através da tosse colocam em suspensão no ar o coronavírus, o SARS-CoV-2. E outra pessoa passando por ali pode então ter contato com a mucosa do aparelho respiratório e então viabilizando a entrada do vírus. A tosse e a mesma coisa em relação ao espirro, né? Que são reflexos neurológicos ou de um acometimento das vias aéreas superiores. Quando isso acontece, eu estou falando aqui a região da cavidade nasal, o indivíduo espirra. E com essa velocidade muito mais alta, o ar é expelido e com isso coloca essas gotículas de suspensão. E quando o acometimento são nas vias aéreas inferiores, e aqui eu estou falando brônquio, traqueia, você tem como reflexo neurológico de proteção a tosse. E a mesma coisa acontece. E quando a gente imagina que objetos e superfícies podem ter contato com esse ar em suspensão com o coronavírus, pode existir a possibilidade de uma pessoa que toque nesses objetos e depois leve a mão à boca, ao nariz, aos olhos, e com isso viabilize fechar esse circuito e o vírus entrar em contato com o seu corpo. Doutor, a gente tem alguns hábitos que são espontâneos e a gente descobriu que são inconscientes, porque quando a gente observa essa tela, a gente já logo pode pensar que é o seguinte: tossiu, o que a gente faz na hora que vai tossir? Faz assim, né? Esse movimento na boca. Então, tosse colocando a mão na boca. Na hora de espirrar, tem gente que tosse colocando, que espirra colocando a mão. E o que muita gente faz depois? Que não pode, mas assim, né? A gente observa. Dá aquela limpadinha na calça, como se tivesse tirado toda a sujeira aqui, mas na verdade não. O vírus permanece na mão, mesmo que a pessoa tenha dado aquela aqui na calça, né? Na mão, na roupa e no ambiente. Então, até existe uma sugestão de etiqueta da tosse, quando o indivíduo vai tossir ou espirrar, que seria de colocar o braço nesse sentido. Mas lembrando que mesmo que faça isso, você imagina, né? Com toda essa velocidade que o ar é expelido, isso também acontece, a dispersão do próprio coronavírus. Quando a gente fala da utilização da máscara, principalmente a máscara de tecido, ela nada mais é do que uma barreira mecânica para que isso venha acontecer de uma forma mais branda. Então, naturalmente, colocar a mão quando você vai tossir já acaba sendo uma forma de você evitar espalhar de uma forma tão agressiva. Mas a gente sabe que mesmo assim,
quando você tem contato com outra superfície, porque daí o adequado seria o quê? A pessoa ir e lavar as mãos de uma forma adequada e não limpar na roupa. Mas mesmo assim, aquele ambiente, se a pessoa tiver com coronavírus mesmo assintomático, aquele ambiente vai ter vírus e pode viabilizar que outra pessoa passando naquele contexto venha a ter contaminação. A gente trouxe aqui a informação de que o governador do estado de São Paulo está, então, infectado, porém assintomático, então não sabia que estava infectado, porque, segundo o relato do governador, não havia sentido sintomas. E num vídeo publicado na mesma rede social em que fez esse anúncio, Dória afirmou que esse foi o seu 6º teste para detectar a doença. Eu estou com coronavírus. Absolutamente assintomático, me sinto bem, vou para minha casa, vou seguir o protocolo médico, a orientação do Dr. Davi Uip, infectologista e integrante do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. De lá manterei a minha relação com todos os setores do governo de São Paulo, pelo Zoom, pelo celular, por videoconferência, e vou seguir o protocolo da saúde. Durante os próximos 10 dias eu estarei cumprindo este protocolo. Aproveito para pedir a você que está na sua casa, se proteja, siga também os protocolos da saúde. Tudo isso vai passar, a vacina vai chegar e o Brasil terá um novo momento livre do coronavírus. Até lá, temos que fazer este enfrentamento, seguir o protocolo e obedecer à saúde. Doutor, os assintomáticos podem acabar tendo um agravamento da doença? Por que eu pergunto isso? Porque os sintomas são um sininho tocando ali. Opa, alguma coisa não vai bem, você está com uma doença. Então, quem não tem o sintoma pode acabar só descobrindo que está com a Covid-19 quando ela já está num estágio avançado? O que acontece é que a grande pergunta é por que algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, é assintomática quando tem contato com o coronavírus. Esse é o mistério do momento. Talvez seja uma relação genética da própria pessoa, com um desenvolvimento diferente ou adequado do sistema imunológico, a carga viral, porque, veja, profissionais da saúde, principalmente anestesista, ou indivíduo que trabalha em terapia intensiva e precisa realizar intubação orotraqueal do paciente com coronavírus, ele tem muito mais contato com esse vírus, potencialmente, do que uma pessoa que está andando na rua e tem contato com alguém que esteja assintomático, porque existe uma quantidade de vírus viável que acaba sendo expelido naquele ambiente fechado. Então, essa é a grande pergunta, por que a grande maioria acaba sendo assintomática e como a gente lidar com essa situação? Você vê, o próprio governador falou, testou quantas vezes? 6 vezes. Então, não adianta só testar, porque você precisa testar e, a partir do resultado, ter um comportamento ativo. Por exemplo, ele está isolado agora, porque durante esse período ele pode estar passando para outras pessoas, até que, na verdade, passe e resolva essa infecção que ele tem, que está se manifestando de uma forma assintomática. Por isso que é tão complexo isso, não adianta só falar, vamos aumentar o número de testes, mas se a gente não tiver um protocolo e as pessoas não tiverem a educação de conseguirem se preocupar com os outros e dessa forma ficar isolado para minimizar essa passagem do vírus, acaba sendo em vão todo esse esforço. E mais, tem gente que já pegou a Covid e que simplesmente decide que não precisa mais usar máscara porque agora eu não vou mais pegar a doença. E ninguém afirmou isso até agora no planeta, né? Nenhum cientista afirmou assim, olha, bom, você já teve Covid, então você não vai mais ter problema. Não existe essa afirmação e mesmo assim as pessoas ficam com essa impressão de que, não, tudo bem, eu não vou mais usar máscara. Eu já me infectei mesmo e os outros que se danem, parece, né? Muitas vezes. Mas por falar em tratamento e medicação para combater a Covid-19, os integrantes do Ministério da Saúde vão visitar o Instituto Butantan. Esse local, o Instituto Butantan, que a gente fala tanto aqui, está produzindo a tão esperada vacina Coronavac, que é uma parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. O Butantan é o principal produtor de soros e vacinas do Brasil e possui expertise reconhecida em todo o planeta em tecnologias de imunização. Doutor, como é que a gente pode explicar a tal da inteligência emocional, tanto de quem está produzindo uma vacina e até para quem está na expectativa de receber essas doses? Isso é tanta novidade chegando para a gente, né, Elisa? Então, governador que está com coronavírus, mas está assintomático, né? Novos tratamentos sendo desenvolvidos, vacinas. Como que a gente gerencia isso? Se a gente parar para pensar que a inteligência emocional é a nossa habilidade de entender a realidade, entender que existe uma expectativa futura possível e que pode ser satisfeito ou não, a gente está aqui falando de como a gente pode lidar com essa situação. Então, eu acabo elencando, essa notícia, ela de fato, ela é positiva e vai me levar para um lugar melhor ou não? Porque a expectativa, Elisa, ela funciona mais ou menos como aquele doce, sabe? A paçoca.
todo mundo tem a expectativa, que acaba sendo uma realidade, de ter contato com doce e ele íntegro, né? E muitas vezes você vai pegar uma paçoca, ela está toda esfarelada. Ela se despedaça, verdade. E a realidade é a mesma, porque os ingredientes estão ali, mas a expectativa de ter aquele futuro perfeito daquela forma acaba ficando diferente, porque você projetou algo que não foi compatível com a realidade. Então, entender tudo isso é um convite para que a gente tenha inteligência emocional e a gente saiba gerar. Você imagina, o Instituto Butantan, com tanta produção intelectual, científica, que acaba sendo um grande motivo de orgulho para todo o nosso povo brasileiro, trazendo uma notícia dessa, faz com que a gente se sinta melhor e orgulhoso. Eu acho que isso é importante a gente falar dentro de todo o problema que a gente está vivendo. O que é isso, doutor? Inteligência emocional, todos nós temos? Daniel Goleman, que é um neurocientista americano, né, ele descreveu isso na década de 80, tem um livro famoso dele, Inteligência Emocional, e a partir disso muitas pessoas começaram a entender que é importante você gerenciar essa expectativa. Porque quando você imagina o futuro, e o ser humano tem essa capacidade de projetar através da criatividade quais são as possíveis realidades lá na frente, a gente tem a possibilidade de algo muito ruim, chamado frustração. Quando a minha expectativa ela não é compatível com a realidade que eu encontro. É uma paçoca esfacelada. E aonde acontece isso no cérebro? E onde acontece no cérebro? Aqui na frente, nos lobos frontais, onde a gente manipula toda a nossa memória das situações anteriores que a gente viveu, onde a gente imagina o que pode acontecer, a gente imagina e às vezes tem a sensação, eu digo sensação porque nem sempre isso é realidade, que a gente tem o livre-arbítrio. Então, assim, é uma situação muito complexa. Mas para não trabalhar com essa frustração, que é algo que pode representar uma porta de entrada para um desequilíbrio mental, e aqui a gente fala de ansiedade, a gente fala de depressão, de transtornos ansiosos, é importante a gente entender, né? Que independente de qualquer coisa, os ingredientes da paçoca são o mesmo, isso é a realidade. Independente se ela vai estar íntegra ou não. Isso faz com que a gente abrande o nosso coração e a gente consiga seguir em frente. E é muito interessante a gente trazer essa questão de inteligência emocional, porque a frustração diz e muito como é a característica daquele ser humano, correto, doutor? Porque a gente tem a expectativa de que algo dê certo e pode dar tudo errado dentro dessa expectativa, porque a realidade às vezes é diferente. Mas a maneira como a gente reage, ou seja, tem gente que fica indignada, que sai xingando, que chora, que grita, e outros que pensam na frustração, ok, não deu certo dessa vez. Então, isso tem muito a ver com a nossa maturidade emocional? Maturidade emocional do indivíduo e aqui do coletivo, porque a gente está, como você falou, 6 meses falando isso. Parece que, de repente, tudo virou monotemático. Qualquer ambiente que você vai, qualquer lugar que você vai, sempre existe o tema coronavírus, devido à relevância do momento. Mas isso faz com que, quando a gente passar por isso, porque vai passar de uma forma ou de outra, vai passar, a gente tenha uma maturidade como humanidade maior do que a gente tinha antes, porque é um problema diferente de uma guerra, porque uma guerra também provoca esse tipo de sentimento e de até evolução, né? Porque a gente cresce nos problemas, mas faz para com que a gente possa, como ser humano, entender isso de uma forma melhor. Então, é um exemplo prático de que a gente precisa, sim, desenvolver a nossa empatia, desenvolver, sim, o amor pelos outros, entender o contexto do que é o bem público, qual que é o papel dos governantes, dos profissionais da saúde, dos profissionais da comunicação e assim sucessivamente. Olha, você já viu o cigarro eletrônico? Já viu alguém fumando com cigarro eletrônico? Preste atenção no que eu vou dizer aqui, viu? É um dado curioso. Uma pesquisa americana mostra que quem fuma com cigarro eletrônico tem até 7 vezes mais risco de pegar a Covid-19. O estudo da Universidade de Stanford analisou 3.400 pessoas com idades entre 16 e 23 anos que usam o cigarro eletrônico. Essa pesquisa, feita em maio, durante a pandemia do novo coronavírus, levou os cientistas a acreditarem que aqueles que usam esse tipo de equipamento estão 6% mais propensos aos sintomas mais graves da doença. Doutor, é um resultado surpreendente porque, geralmente, quem usa um cigarro eletrônico pensa, eu estou me infectando menos, né, colocando menos química para dentro de mim e tal. Não na Covid-19. Não na Covid-19. O que esse estudo mostra são duas coisas. Primeiro, o comportamento de levar qualquer objeto à boca e ter contato com a mucosa e indiretamente com as mãos provavelmente favorece esse risco maior. E uma segunda coisa, qualquer substância, mesmo que seja com menos elementos do que, por exemplo, o cigarro tradicional, acaba influenciando, sim, na própria parte imunológica natural que a gente tem nas mucosas. Isso seriam duas explicações possíveis e plausíveis para esse dado que objetivamente foi
conseguido através desse estudo. Então, aqui fica a recomendação, né? Não faz sentido, num momento como esse, a gente estimular esse hábito e quem ainda tem, por favor, controlar. Pois é, e o tal do narguilé ou narguile, eu nunca sei como é que se fala, mas é muito comum a gente ver entre os jovens, não só entre os jovens, mas entre os jovens, aquelas rodinhas, o pessoal reunindo e fumando narguilé, né? Eu nem sei se a gente fala isso, fumar narguilé, mas esse também é um hábito que na Covid-19, minha nossa, né? Fique distante. Porque você compartilha, além de compartilhar, mesmo que você troque a piteira ou alguma coisa assim, você compartilha um mesmo objeto que poderia, a gente imaginando, alguém com coronavírus ali assintomático, poderia estar propiciando que as outras pessoas tivessem, então, contato com o vírus e se infectar. Sem contar que você cria um ambiente diferente, né? Porque você solta, você elimina, você respira de uma forma diferente quando você elimina a fumaça. Doutor, tirando a dúvida a respeito do cigarro eletrônico, afinal, ele é um cigarro? Ele tem alguma substância ou, na verdade, é só para trazer a ideia para a pessoa de que ela tá, o hábito de fumar? A gente faz essa classificação como cigarro eletrônico porque, diferente do outro, que você simplesmente coloca a brasa e queima todo o fumo e traz as substâncias para dentro da própria respiração, ele também tem elementos, né? Senão seria simplesmente um vaporizador ou então uma inalação, e não é o caso, né? Então ele interfere sim, você tem alteração de umidade, de temperatura e de qualidade do ar que é colocado em contato com as vias aéreas superiores e inferiores. Porque, por exemplo, quando você pega o charuto só fica na boca a fumaça. Quando você pega, inclusive, o cigarro eletrônico, a pessoa traga. O que significa tragar? Trazer para a intimidade do aparelho respiratório, eu estou falando dos alvéolos, que é a parte final que a gente tem, depois dos bronquíolos, toda essa fumaça e todo esse ar diferente do que a gente consegue através da respiração atmosférica normal. Que é o mesmo efeito de morar numa cidade com muita poluição. Exato, você traz coisas diferentes para um elemento que deveria ser extremamente natural e importante para o funcionamento do seu corpo. A diferença é que o cigarro eletrônico, claro, a pessoa coloca a mão, guarda na bolsa, enfim. Vivendo e aprendendo, hein, gente? Quem diria que o cigarro eletrônico seria capaz aí de causar até quase 7 vezes mais a possibilidade de alguém se infectar pela Covid? Doutor, obrigada por nos traduzir essas questões sempre. Obrigado a você, Elisa. Um bom dia para você. Bom dia, Rafael Colombo. E até mais.